E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5, versículo 15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despende um tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as suas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te dos bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás, agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do bem fraterno. Busca a intimidade com sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem, guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Gente, então, com esse clima de gratidão a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui presentes, buscando equilíbrio, paz para nós, para a nossa mente, para a nossa alma, para o nosso coração, que nós possamos nos valer desses ensinos que foram passados através dessas mensagens, que a gente não despreze o que foi dito, que a gente possa projetar todo esse conhecimento a fim de que possamos fazer essa mudança, essa grande mudança que precisamos fazer, essa virada de chave, onde a gente irá despertar o nosso espírito para a necessidade
estarmos convictos de que um dia voltaremos para casa e que deveremos levar uma bagagem. E a bagagem única que levamos é a nossa bagagem moral. Então, que a gente possa edificar esse reino de Deus em nossos corações, conforme o que a gente deseja. Que a gente não espere de terceiros aquilo que é de nossa própria responsabilidade. Então, que possamos estar convictos de que temos o auxílio da espiritualidade amiga, onde quer que estejamos. Que a gente possa contar com eles, nossos anjos protetores, nossos espíritos amigos, familiares e o nosso Pai maior, juntamente com o nosso irmão, que é Jesus. Através da oração, da vigilância dos nossos atos, da nossa consciência, da nossa consulta da nossa consciência, consulta diária da nossa consciência. Todo dia antes de dormir, que a gente possa fazer essa avaliação conforme Santo Agostinho nos orienta, para que possamos, no próximo dia, ao levantar, no raiar de novo do dia, a gente possa aproveitar essa nova oportunidade que o Pai maior nos oferece. Uma página em branco, para que possamos escrever a nossa história. Então, que Jesus nos ampare e nos proteja, que a gente possa aproveitar mais esse conhecimento da palestra que será ministrada pela nossa irmã Nazaré, que a gente possa ouvir com o coração, mas acima de tudo, a gente possa guardar na nossa mente, para que possamos usar no nosso plano. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos proteja, ilumine a mente de nossa irmã, que assim seja. Fique à vontade, Nazaré, seja bem-vindo. Contar tipo que 5 à meia-noite, mais ou menos. Fique à vontade. Boa noite, meus amores. Nossa, é tanto tempo que eu não vejo vocês, né? Desde o ano passado. E como vocês adentraram o ano novo? Hã? Todos bem? Felizes por estar encarnados junto com seus familiares, todos com projetos novos para esse ano também ou não? Como é que está o projeto? Todos com os projetos em dia aí, só ação agora. E não nos esquecermos que em tudo na nossa vida, Jesus deve estar à frente. Nós estamos vendo com um pouco de tristeza, para não dizer muita, quanto que uma boa parcela da sociedade tem se distanciado do Mestre amado. Tem esquecido as suas lições. Jesus parece que foi uma figura, alguém que esteve em alta em um período e agora foi esquecido. E não falta nas redes sociais, infelizmente, pessoas que têm tempo para ir lá gravar pequenas falas, né, que ao invés de chamar o povo de volta para Jesus, recordar os ensinos de Jesus, fazem de tudo para distanciar mais ainda as pessoas do caminho do Mestre. Então é preocupante isso, muito preocupante, né? Se para crianças e jovens já era muito preocupante, com essa beleza, com essa parafernália toda que nós temos na palma da nossa mão, Jesus nem sei em que plano tem ficado para muitos. Então nós precisamos neste alvorecer de 2025, volver aos ensinos do Mestre amado. Quais as lições que Jesus tem para nós? Quais foram os seus exemplos? Cada recado que ele deu, cada passagem registrada, onde ele deixava no ensinamento, será que tem tempo de validade? Será que já passou? Não tem nada mais a ver conosco? E nós estamos preocupados em
nos conduzir nos caminhos de Jesus, que é esse o assunto que a gente vai adentrar agora. Ora, como é que é estar no caminho de Jesus? Bom, primeiro Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo mundo sabe isso. É raro quem não sabe. Mas, o que significa isso? Jesus, quando diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que isso sinaliza para todos nós neste tempo? Qual a sinalização que nós estamos tendo? Não é? Quem é Jesus? Quem é Jesus para cada um de nós? Roteiro. Um roteiro. Jesus é um roteiro. O que mais? O que Jesus é para nós? Calma, gente, não é todo mundo junto. Um por vez, vamos lá. Modelo e guia. Hã? Modelo e guia. Não entendi. É amor, é paz, Paz, é segurança, segurança, a referência, referência. O que mais? Joaquim, para você é o que? Jesus. caminho, verdade, É o caminho, a verdade e a vida. E não é à toa que dentre tantos da mesma hierarquia espiritual, Jesus foi o escolhido. Aquele que mais se identifica com a proposta divina. Porque é preciso isso, não só competência, mas identificação com a proposta. Não é? Então, Jesus foi o escolhido para estar aqui. E Ele é o caminho, a verdade e a vida por tudo isso que todo mundo pensou, mas não falou, por tudo que alguns irmãos aqui falaram e muito mais. Ele é a nossa referência, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso caminho, Ele é a luz que ilumina a nossa estrada. Então, Ele é tudo. E este espírito, né, de galardão, ele está aqui para seguir conosco na caminhada evolutiva. Evolução. Esta é uma palavrinha que está um pouquinho esquecida, né? Um dos princípios básicos da doutrina espírita, e todos nós estamos aqui encarnados para evoluir. Aos pingos, aos poucos, sem violentar a consciência de ninguém, aprendendo cada dia um pouquinho, observando, compartilhando aprendizado, ajudando-nos uns aos outros, e nós vamos caminhando. Certa feita, Jesus estava na região de Cesareia de Filipe, cercado como sempre por uma multidão de pessoas, e os seus apóstolos ali do lado. Então Jesus pergunta, não é, aos companheiros: quem dizem os homens que eu sou? Olha só. Aí eles foram falando, uns dizem, né, o Senhor é João Batista, né? Outros que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias, ou qualquer um dos profetas. Então o povo falava: aí eu acho que ele é um profeta, aí eu acho que ele é o profeta tal que voltou. Como a gente faz as nossas, né, observações, o povo fazia. Então Jesus pergunta: quem dizem, né, os homens, o povo, que eu sou? Aí depois da resposta, dizem que é esse ou aquele e tal. Aí
né? Jesus pergunta agora para eles. Primeira pergunta: quem dizem o povo, os outros, as outras pessoas que eu sou? E para vocês? O que dizem que eu sou? Para você, o que sou? A pergunta já mudou, não é? Aí Pedro, não é? Inspirado, ele teve uma inspiração naquele momento, porque a resposta para todo aquele povo, para todos os companheiros de Jesus ali, era importantíssima. Então, inspirado, né, Pedro definiu ali a natureza de Jesus. Sabe o que foi que ele disse? Que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Portanto, todavia, não obstante, humano. Entendeu? Da parte de Deus, mas humano. Porque ninguém usava a palavra reencarnação naquele momento. Não é? Então, Jesus quis saber para eles o que eles sentiam em relação a ele. Por que foi importante Jesus fazer essa pergunta? Por que era importante? Jesus fez, porque Jesus não fazia nada que não fosse importante. Entendeu o nível de compreensão de cada um. Para ver justamente isso. O que você pensa, o que o João pensa, o que o André pensa, o que o Mateus pensa. Entende? O que nós pensamos que Jesus é, o que ele representa para nós? Tem uma mensagem muito linda, eu até trabalhei ela muito em dezembro, né? Onde e quando Jesus nasceu para nós? Onde? Em que momento foi? E aí mostra vários companheiros do Cristo, nos seus vários momentos, né, que eles passaram, onde Jesus nasceu para eles naquele momento. É importante a gente fazer isso. Jesus já nasceu para nós. O que Jesus de fato é na nossa vida? Qual a importância que Jesus tem para nós? E os seus ensinos? Nós precisamos saber disso. Ter essa certeza. Porque é alguém que é luz para nós, que é direcionamento para todos nós. E nós precisamos de confiar naquele que é nosso guia, naquele que é nosso modelo. Se não, como que nós vamos fazer? Não é? Então, estar no caminho ou nos caminhos de Jesus é menos fácil. Não é impossível, e a gente precisa abolir aquela palavrinha do nosso dicionário. Difícil. Isso é difícil. Lá na sala de aula é aquela tragédia. Tudo é difícil. É difícil levantar e ir para a escola, tirar o caderno da pasta, fazer as anotações. Quando o professor escreve 3 linhas, todo mundo cai duro para trás. É para copiar. Né? Então, e na vida é assim, não, isso é difícil mais. Não, isso é difícil. Quando nós limitamos para nós, colocamos limite para nós ficamos impedidos de avançar, de caminhar sempre para frente. Então nada é difícil, né? Nada é difícil, mas é um edifício, construção, né? Então nós precisamos de entender essa proposta de Jesus. O caminho de Cristo não é só o caminho certo. O caminho de Jesus é certo? É. Mas ele não é somente o caminho certo, mas é essencialmente, indiscutivelmente, né, o único caminho para a esperança e a alegria. É o único caminho.
não tem outro. Não tem outro. Aí vai vir um tanto de pergunta. Com qual frequência nós pensamos em Jesus? Nós temos costume de nos lembrar de Jesus, de falar dele sempre. Hoje, alguém se lembrou de Jesus? Uns cabecinhos fazendo assim, pouquinho, mas tem. Graças a Deus. Nós oramos em agradecimento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, pelas oportunidades que nós temos tido aqui. Com qual profundidade e com quanta gratidão e devoção nós estamos refletindo sobre a existência de Jesus na nossa vida? Qual? Eis a pergunta, né? O que nós centramos, né? Quanto que nós estamos centrando na nossa vida dele, ou dele na nossa vida, para ficar mais claro, né? Quanto de um dia normal, de uma semana, não é? Nós pensamos no mestre amado Jesus. São perguntinhas, meus amados, que nós precisamos de fazer, né? Mas tem mais perguntas, porque hoje nós vamos começar com as perguntas, com os questionamentos. Algum de nós, em qualquer situação, não precisa de esperança, não precisa de alegria, está tão fortalecido assim que não tem necessidade de buscar Jesus na sua vida. Então todos precisamos. Temos altos e baixos, temos momentos de alegria e temos também de não alegria. Há momentos em que nós estamos fortalecidos, mas há momentos que nós estamos necessitados de ajuda. Nós percebemos isso? Em qual é o momento em que eu estou necessitado de ajuda? Quão orgulhoso sou ao fazer isso? Eu me entrego, abro meu coração, ou eu amoleço e deixo a vida me levar? Né? Como o Sandinho lá fala. Então, declarar que Ele é o Filho de Deus, né? Essa realidade, simplesmente aqui, ela já deveria comover os nossos mais profundos sentimentos. Ah, mas eu também sou? Sim. Nós somos todos filhos de Deus. Ele é o irmão mais velho. Na nossa família, por exemplo, lá em casa, eu sou a irmã mais velha. Então, eu olhava pelos outros menores e até respondia pelo que os outros menores faziam. Naquele tempo era assim, né? Então, Jesus está à nossa frente. A gente nem sabe quando. E nós também chegaremos na condição, no patamar dele, um dia. Quando a gente chegar lá, ele está outro tanto à frente. Porque a evolução, ela não tem um ponto, um limite. Não é assim? Mas nós precisamos muito de Jesus na nossa vida. Eu, pelo menos, preciso demais do mestre amado Jesus. Mas demais. Não é? Na questão 625 do Livro dos Espíritos, não é? O Kardec pergunta qual que é o tipo mais perfeito oferecido por Deus ao homem para ele servir de modelo e guia. Olha que pergunta linda. Kardec, embora durão, era um poeta. Então os Espíritos respondem: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Mais poético ainda a resposta, né? Deus nos oferece como mais perfeito modelo.
E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, que é Deus. Então, todos os ensinamentos que Jesus trouxe é a expressão mais pura da lei de Deus. Mas onde que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Veja bem como Deus faz as coisas. Ele nos criou, mas na consciência de cada um ali está lá as leis. Senão nós não teríamos nada para ser intuídos, para buscar. Seríamos uma caixa vazia. E de onde que nós buscaríamos nos momentos mais difíceis as respostas para muitas perguntas que nós temos, né? Então Jesus é tudo isso aí, e muito mais. Quer ver o que Kardec fala de Jesus? Lá no capítulo 15 da Gênesis, de Allan Kardec, ele analisa lá a natureza do Cristo, Jesus. Cristo é a ordem, né? Ele fala assim: pelos imensos resultados que produziu, foram muitos resultados bons, não foi? Muita evangelização, muita cura, muito amor, muita paciência, muita tolerância, muita humildade, muita simplicidade, né? Então, pelos imensos resultados que produziu, a sua encarnação neste mundo, forçosamente, há de ter sido uma dessas missões que a divindade somente a seus mensageiros diretos confia. E é verdade, não é? Jesus é aquele em que nós podemos confiar. Gente, e é tão interessante. Houve um período, isso eu era há muitos anos, não vou falar o tempo não, senão vocês vão descobrir aí a cronologia. Eu via, assistia, ouvia na televisão um texto, um bizantino, lá que os padres faziam, né, que ficavam repetindo aquela mesma coisa. Aí eu falava, gente, mas para que isso? Para que ficar essa repetição? Ele não entende muito bem, não entende a doutrina do outro e questiona às vezes, né? A palavra de Jesus tem tanto poder sobre aqueles espíritos que ainda não caminham no bem, no amor. Se vocês estiverem no desdobramento espiritual à noite e estiver sendo assediado em apuros, em apertos, Já passei por isso. Só chamou o nome de Jesus. apenas diga Jesus. Jesus. Eu me lembro do padre Marcelo. Já passei por isso várias vezes. Jesus. O nome de Maria funciona também. Apenas você repetir, não é? Ainda mais com o amor, com essa fé, buscando o amparo de Jesus, no alvo intercessor que aguenta. Você fica liberado ali na luta, não é? Então são coisas do dia a dia que a gente pode fazer. Jesus. À medida que você vai falando, que você lembra, não é? Vai mexendo com as nossas emoções, até mesmo ao citar o nome do Mestre Jesus. Olha só, não é? Então, o Allan Kardec ainda vai mais longe ainda, ó. Ele ainda faz umas perguntas e ele mesmo responde. Agiria como médium nas curas que operava? Ele agiria como médium nas curas que ele operava? Poder-se a considerá-lo poderoso médium curador? Não,
porquanto o médium é um intermediário, um instrumento de que se servem os espíritos desencarnados. E o Cristo não precisava de assistência, pois que era Ele quem assistia as outras pessoas. E o texto vai. Que espírito ou demais ousaria insuflar-lhe seus próprios pensamentos e encarregá-lo de transmitir? Que espírito? Qual? Se ele era aquele, não é? Moralmente acima de todos. Então, gente, se algum influxo estranho recebia, esse só de Deus lhe poderia vir. Segundo definição dada por um espírito, ele era o grande médium de Deus. Mas ele não era o intermediário dos espíritos. Isso ele não era. E aí Kardec continua. Que profeta realizou mais do que ele? Qual? Quem foi perfeito como ele? Quem teve o poder que se igualava a ele? Quem amou mais do que ele amou? Praticou a lei do amor. Ele ensinou como se relacionar, como estar diante de problemas, de dificuldades. Sempre se lembrando do Pai, se dirigindo ao Pai nos momentos de dificuldade. E todos esses são ensinamentos que Jesus traz para nós. Então Jesus, ele é o grande, o portador da mensagem de Deus para nós, da mensagem divina. A Joana de Ângeles, ela assegura que Jesus é o mais notável ser da humanidade. O mais notável ser da humanidade. Pegando como referência o que ele fez enquanto encarnado. A sua vida e obra são os mais comentados e discutidos dentre todas as que já passaram pela cultura e pela civilização através dos tempos e toda a humanidade. Não teve ninguém como ele. Né? Então, se nós temos como irmão, como amigo, como mestre, Jesus Cristo, por que nós vamos ficar passando sede perto da mina? Porque nos sentirmos, né, abandonados, daquele sentimento de vez em quando de abandono. Deus se esqueceu de mim, eu estou sozinho, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Isso aí é o papinho dos nossos egos, do nosso ego. Nós somos de Deus, o irmão fala isso, nós todos somos de Deus, nós fomos criados por amor, e Deus caminha conosco, através daqueles que Ele coloca do nosso lado, para ser esse modelo, esse guia, essa referência, essa luz, essa segurança, não é? Então, Jesus é lindo, é forte, Ele irradia amor de forma ampla e total, é um verdadeiro sol nas nossas vidas, nas nossas almas, não é? E a todos ama, indistintamente, a todos, porque hoje em dia a galera está numa dificuldade enorme de entender isso, que Deus, que é Jesus, não está ligado estritamente a essa ou aquela religião, não, porque o amor é universal, a evolução também, ela está dada a todos, né? É difícil entender isso, não, né? Então, o que o Espiritismo nos ensina? A religião espírita, ela só vem delinear, né? Abrir a nossa mente, fazer com que a gente veja, entenda Jesus como essa força bendita que atua dentro da sociedade moderna, dentro de cada um, de cada criatura. E bastaria a gente diminuir um pouquinho o orgulho
para entender que Jesus ele é acessível, acessável. Ele está com tudo e está com todos. Né? A doutrina espírita nos ensina a moral do Cristo. Nos ensina a moral de Jesus. Né? E esta moral é que preenche todos os vazios da nossa alma, mitiga a nossa fome espiritual que nós temos. Porque o ser humano, quando o seu espírito sente essa fome, essa sede espiritual, ele começa a inventar 1000 coisas, buscar 1000 coisas. Busca isso, não deu. Não, frustrei. Não era o que eu esperava. Mas está pegando atalho. Cadê o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Então, recua, volta e deixa de pegar atalho. Porque atalho faz a gente, às vezes, chegar a um lugar que não deveria. E a gente perde tempo nesse trajeto, não é? Então, para a doutrina espírita, o maior objetivo é a nossa evangelização espiritual. Né? E Jesus é o grande evangelizador de todos nós. Veja bem, a palavra evangelizador. Evangeliza a dor. E educador é aquele que educa a dor. Aprender dói. Aprender dói. Reaprender dói mais. Porque a gente tem que voltar atrás, tem que ter um pouco de simplicidade, de humildade, de eu não sei, eu não entendi, me ajuda. É preciso isso no exercício de aprender. Não é? E se o orgulho inflar em nós vamos perder grandes oportunidades de aprender e de reaprender. Então, meus amigos, o papel dos ensinos do Mestre amado nas nossas vidas é justamente iluminar ou alumiar as nossas consciências, nos mostrando como nós podemos alcançar a felicidade. Alcançar a felicidade. Então Jesus continua sendo o grande pedagogo das nossas almas, o educador por excelência. E nos ensinou também o único caminho que nos levará ao nosso Pai. Que é moldando, mudando, reformando, reformulando os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo aquilo que a gente precisa estar fazendo. Essa melhora por dentro, essa cura de dentro para fora, a cura das feridas da nossa alma, as feridas do abandono, porque chega um momento quando nós dispersamos desse caminho de Deus e fomos buscar outras paragens, nós cristalizamos procedimentos em nossas mentes e hoje, a muito custo, nós estamos aqui para reaprender a caminhada, fazer novamente a caminhada, construindo o melhor nesse trilhar. Então é para isso que nós estamos aqui, não é? E Jesus, não é? Através da doutrina que é o cristianismo rede vivo, ela não ensina nada mais, ela só traz algumas outras informações que abrem esse leque de entendimento. Porque o Espiritismo, ele não está ensinando nenhuma moral nova. Ele nos ensina a ler, a entender, a interpretar, a absorver, a fazer bom uso de todos esses ensinamentos que Jesus
trouxe aqui para nós. Por exemplo, Jesus diz: no mundo tereis aflição. Todos nós temos aflições. Temos ou não temos? Temos. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está falando por isso? Se ele venceu, nós podemos vencer também. Nós podemos vencer também, né? Jesus fala: ame os vossos inimigos, amai os vossos inimigos. Epa, peraí, agora já estrangulou tudo. Amar o inimigo, né? E Jesus ainda falava ainda: faço bem àqueles que vos odeiam e ore por aqueles que vos perseguem e maltratam e caluniam. É possível fazer isso? É. É possível fazer isso. É fácil? Menos fácil. Menos fácil. Mas é possível fazer. Jesus ensinou como fazer, não é? Então, Jesus fala que nós precisamos de perdoar. Perdoar e não só 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. O tempo todo. Isso significa que é o tempo todo. O menino vai lá para o pulmão, de português, de matemática. O que ele mais faz? Repetir os exercícios para aprendizagem. Embora muitos teóricos por aí, né, possam tecer suas críticas, mas é pelo muito fazer que você se aperfeiçoa também. Senão nós não reencarnaríamos tantas vezes com os mesmos atores para realizar aí peças mais ou menos diferentes, para que a gente possa aprender a amar, sublimar os sentimentos que nós tivemos outrora com aquelas outras pessoas. Então, reconciliar-vos com o vosso adversário enquanto está a caminho. Tem alguém que você fez alguma coisa, ficou com vergonha e nunca mais olhou na cara, nunca mais lembra dela, ore por ela, volte a falar, faça a sua parte. Se não quiser também, não há problema algum, né? Mas orar todos podemos fazer para o outro. Desejar o melhor para o outro todos podemos e devemos, não é? Não revidar já é o primeiro passo para o perdão, não é assim? Então, é dessa forma que nós vamos caminhando na nossa vida, meus amados amigos. Então, Jesus, ele é redentor. Ele é redentor porque ele redime, ele auxilia, porque ele protege, liberta, reabilita, repara. Ou seja, é aquele que salva. Salva de quê? De nós mesmos. Eu tenho feito uma tentativa enorme de me salvar de mim mesma. É o que todos nós estamos fazendo, não é? Pela doutrina espírita que Jesus vem novamente falar ao nosso coração e nos fazer entender todas essas coisas sobre Ele. Estar nos caminhos dele é ter mais humildade, mais gentileza, mais docilidade, mais amorosidade, mais simplicidade, né? Falar menos, ouvir mais e tantas outras coisas aí. Jesus, nosso amado mestre, né? Ele coloca Deus para nós não como rancoroso, vingativo, punidor, mas ele mostra Deus para nós como Pai, como nosso Pai, amoroso, justo, bom. Olha que diferença que é, mas mesmo assim, muitos religiosos deixam essa parte para poder ficar mentalizando só outras que não vão ajudar com que ele dissipe esses pensamentos de exclusão, de preconceito,
uns com os outros. Então, o cristianismo, aliás, o espiritismo, é o cristianismo redivivo, revivendo a pureza dos ensinos de Jesus. A pureza dos ensinos de Jesus. E olha, a preocupação daqueles que ainda se encontram em trevas, desencarnados ou encarnados, é dispersar a massa desse caminho, dessa verdade e dessa vida verdadeira. Mostrando um monte de outras coisas que nos impede realmente de entender isso daqui. Lá no Obras Póstumas de Allan Kardec, está escrito assim, ó, quando marcharem sob essa bandeira, qual bandeira? A do Cristo, a do amor, da fraternidade legítima, os homens se darão as mãos fraternalmente e em vez de se anatematizarem, se amaldiçoarem por questões que quase nunca compreendem, tratarão uns aos outros como irmãos. Olha só que coisa. E quanto que nós estamos precisando disso hoje? E o Emmanuel diz assim, ó, se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência. Lembra quando Jesus curava? Vai e não peques mais. Endireita a vida. Se estiver esforçando para endireitar a vida, para deixar esse ou aquele vício, esse ou aquele comportamento negativo, Jesus vai estar santificando as nossas atividades. Desfaze as sombras que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a tua bênção. Então, somente com esta análise, com essa reflexão, que nós vamos mudando a forma de ver Jesus, de entender Jesus, de aceitar Jesus e de colocá-lo na nossa vida de acordo com a importância que nós dermos a isso. Com Jesus nós somos tudo, sem Ele não caminharemos muito tempo sem que os dissabores nos acompanhem, não é? Por isso que Jesus perguntou lá, o que fazer de especial? Vós que conheceis o Evangelho. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 47. O que fazer de especial? Vós que conheceis o Evangelho. Então nós estamos amando para sermos amados? Ou nós estamos só exigindo que os outros nos amem? Essas perguntinhas básicas aí, nós temos a necessidade de estar fazendo. Estar no caminho de Jesus é o caminho da simplicidade, do desapego. Do desapego. Porque Jesus não era pegado a nada. Certa feita, Pedro e Jesus andando. Uma fome, né, meio da tarde, aí viram uma macieira. Aí Jesus se encaminhou, tinha duas, ele pegou uma, deu para Pedro, não. Ele pegou a segunda, deu para Pedro comeu. Depois que o Pedro comeu as duas, que ele se lembrou que o mestre andou tanto quanto ele, que estava com calor, com sede, com fome, como ele. Entendeu? Mas Jesus entendeu o tamanho da fome e da necessidade do Pedro. Então, nós precisamos de sermos devotados, de exercer a renúncia, o sacrifício, como o Evangelho nos ensina, não é? Entender o outro, o momento do outro, a fragilidade do outro, a fraqueza do outro, o tamanho da fome do outro, e estarmos sempre dispostos a ajudar o outro. Esse é Jesus. Essa é a nossa referência. Nós podemos nos amar e nos respeitar, torcendo para times diferentes, de partidos diferentes, tendo ideologias diferentes, sem nos agredir, e entendendo que todos nós somos, não é, filhos de um mesmo Pai. Não importa a crença, a religião, a forma com que cada grupo
Cada cultura manifesta a sua religiosidade. Isso para Jesus, Jesus ama todos nós igualmente. E como é lindo todas as culturas. Vocês já viram? Cada cultura tem a sua lindeza, a sua beleza. Basta a gente se despir de preconceito e lá ler. Vai lá ler, estudar sobre a cultura do outro, entender como que ele enxerga aquele processo todo, para a gente poder aprender a respeitar as pessoas. Essa belicosidade que a gente está vendo nas redes sociais só colabora para oferecer pasto aos desencarnados que estão lutando contra o trabalho do Cristo aqui na Terra, a implantação do Evangelho dele dentro dos nossos corações. Nós precisamos de entender isso. Estamos todos no mesmo barco, na mesma condição de aprendizado. E nós não podemos nos achar melhores do que ninguém. Todos somos lindos, todos somos de Deus. E Deus ama todos nós igualmente. Simples assim. Simples assim. Não tem complicação. Nós é que queremos complicar este processo, essa caminhada na nossa evolução. Então, nos caminhos de Jesus, nada que fere o outro, nada que magoa o outro, nada que destrói, está dentro dos preceitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum tipo de violência. É simples assim. Então, que este ano de 2025, nós possamos todos estarmos irmanados com esse desejo de crescer, de melhorar, de ser melhor pessoa e não melhores do que os outros. E que a gente se utilize de todos os recursos que Deus nos deu para este trabalho de elevação espiritual. E nunca se esqueça de que nenhum de nós está sozinho. Ninguém caminha só. Até mesmo as pedras do caminho se encontram. As estrelas brilham, muitas, na borda celeste. As folhas das árvores caem, muitas, de uma vez só. Até mesmo as lágrimas rolam de duas a duas. Nós não estamos caminhando sós. Jesus está conosco e Ele nos ama. Não importa a condição que nós estejamos, o tamanho da dor que nós estejamos enfrentando por dentro. Lembra, meu amigo, meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Ama a todos nós. E vamos unir essa força e caminhar com segurança nos caminhos de Jesus. É isso que eu desejo para todos vocês, você, para todos nós. Que nós estejamos firmes com Cristo, para o Cristo, trabalhando na sua leira. Porque só com essa proximidade com o Mestre amado, que nós vamos sentir a paz que nós procuramos para o nosso espírito. Um beijo para o seu coração. Da paz. Obrigado.